O plano de recuperação judicial do Cruzeiro aí foi aprovado, né? A votação foi realizada ontem de forma virtual, onde os credores aprovaram aí o plano de pagamento sugerido pelo clube, né? Apesar de ter sido uma exigência de Ronaldo aí para concretizar a compra das ações da SAF do Cruzeiro, a recuperação judicial é de responsabilidade da associação. De certo ponto, isso aqui traz um alento aí, né, para o trabalho da diretoria na questão da forma de pagamento. É por volta aí de 500 milhões de reais, tá, o valor da recuperação judicial do Cruzeiro. E o que será? Teve gente que viu esse dinheiro, achou que o Cruzeiro ia ganhar esse dinheiro e já poderia contratar. Eu vi um cara comentando ontem lá, com esse dinheiro aí, dá pro Cruzeiro trazer um jogador bom agora, Virgem? O cara perguntou, eu falei, ô brother, quem dera a recuperação judicial fosse assim, né? Esse dinheiro, gente, que durante os próximos 10 anos, se eu não me engano, né, é que o Cruzeiro vai ter que fazer aí, dentro de classes ali, que foram divididas em 4 classes aqui, aí tem a classe trabalhista, a outra classe número 2, que é a garantia real, a classe 3 com quirografários e a classe 4 com as microempresas. E aí teve essa votação ontem desses credores, se era sim ou não da aprovação, né? E teve aquela bastante confusão que a gente sabe sempre tem, muitos ali às vezes é contra, outros sim, né? Teve algumas vezes que foram parados lá durante a audiência lá e tudo para isso, mas de fato é que classe trabalhista, 185 votos falaram sim, 71 falaram não, teve 3 abstenções. Garantia real, 2 votos sim. No quirografários, 34 sim, 17 não, 3 abstenções. E as microempresas, 29 sim, 15 não e 0 abstenções. Credores, vamos explicar para o popular, vamos tentar trazer uma linguagem popular. A gente está com o Stalin hoje aqui para tentar explicar para o torcedor. Primeiro, a definição do que significa uma recuperação judicial para o torcedor que é mais leigo em tentar entender por que o Cruzeiro fez um plano de recuperação judicial. O que significa isso para o torcedor mais comum tentar entender isso? Primeiro, diferente do que o Botafogo fez, buscou no regime centralizado de execuções, certo? No qual tem aquele bolo. Quando o Cruzeiro foi vendido, inclusive, o trabalho do Sérgio Rodrigues era para que fizesse o plano de recuperação, certo? Do regime centralizado de execuções, para que nos primeiros 6 anos pagasse 60% da dívida e os outros 40% para pagar o restante, certo? E assim ficasse dentro de um bolo e por aí vai, né? É diferente da recuperação judicial. O Cruzeiro ele buscou a recuperação judicial primeiro porque já é uma lei solidificada e não é uma matéria na qual já existe não só no país, mas existe em todo o mundo, entendeu? E por existir essa matéria, e o Ronaldo ficou um pouco com receio, né, de caso ter essas mudanças, né, na lei da SAF, para que pudesse se sentir mais seguro. Então a recuperação judicial é um pouco diferente, claro, totalmente diferente da falência. Na falência, quando a empresa, isso em miúdos, tá? Deixar a maneira mais clara possível, é quando a empresa ela deixa de existir, então aquela massa falida, ou seja, tudo que pode ser de crédito dentro de uma empresa falida, vende-se para que faça satisfazer os credores. A recuperação judicial é para que a empresa ela possa sobreviver e assim frutificar. Ela possa seguir o seu caminho e assim pagar os seus credores. Mesmo tendo a dívidas. Ou seja, ela evita a falência. Falência é o último caso. O último caso. Esse aí seria o penúltimo caso. É aquele que você evita ser falido, decretar a falência, mas você tenta encontrar formas de provar à justiça que você vai conseguir pagar aqueles que você deve. Aí você tem um prazo, tem todo um plano que foi feito isso aí. Então, basicamente é isso. Exatamente. Aí o Cruzeiro buscou a recuperação judicial, certo? Para honrar com os compromissos, mas dentro das condições do Cruzeiro. Uhum. Por que não... Cruzeiro Associação. Cruzeiro Associação. O Ronaldo ele colocou a recuperação judicial na Cruzeiro Associação, primeiro porque... Quem assumiu, quem construiu essa dívida foi a associação, não foi a empresa, a SAF do Ronaldo, certo? Mas, claro, ele que irá pagar junto com os rendimentos, né? É um pouco diferente. Um ponto interessante da recuperação judicial que é diferente do Botafogo. O Botafogo, ainda voltando em questão da regime centralizado, né? Porque a recuperação judicial você pode fazer o deságio. Esse deságio é interessante. Por quê? Porque tem muitos credores que desejam receber os valores, certo? Mas dentro das condições do clube. Gente, igual eu falei na primeira vez que eu vim aqui, essa é a terceira que eu venho, né? Sei, pouca gente deve lembrar do que eu falei na época, né? Mas se fosse na recuperação, no regime centralizado, daria 1 bilhão de dívidas.
Vamos tirar aqueles 300, 400, aqueles 300, né, das leis fiscais, das dívidas tributárias. Então ficaria 700, 800 milhões, certo? Imagina essa dívida a um juros de, vamos jogar na taxa Selic 14%, 13%, 14% por aí, isso é o mais baixo, né? Ninguém pega empréstimo com 13% de juros. Esse valor aumentaria por ano 80, 90 milhões. Diferente da recuperação judicial. A recuperação judicial é mais rápida, é mais segura. Teve algumas mudanças, certo, no transcorrer, inclusive durante a Assembleia, certo, que alguns credores ficaram insatisfeitos em relação à forma de pagar, certo, que era 120 salários mínimos por alguns credores trabalhistas, aumentou para 150, esticou, caso um dos credores, né, principalmente a questão dos trabalhistas, né, eles ficaram com um pouco de receio, poxa, haverá um deságio de 75%. Mas quem vai me dar garantias que o Cruzeiro pagará os 25%? Não, perfeito. Se o Cruzeiro não cumprir com as 12 primeiras parcelas do pagamento, certo? Cumprir com as 12 primeiras parcelas, haverá um deságio de 75%, certo? Deságio, para o torcedor entender, que ele é um desconto dentro da dívida, é uma diminuição que sai fora desse custo mais alto que seria dentro sem a recuperação judicial, Isso, né? E o Cruzeiro buscou, bom, essa é a minha leitura, talvez o Cruzeiro tenha pensado um pouquinho diferente, mas talvez o Cruzeiro buscou primeiro a recuperação judicial, poxa, eu já estou com recuperação judicial, que é uma possibilidade, ela é mais segura. Se ocorrer algum evento, ela é mais arriscada também. Mas primeiro, eu já tenho advogados capacitados no Brasil para fazer isso. Existem centenas deles que podem fazer esse tipo de análise. E se por acaso acontecer algo que eu não consiga prosseguir a recuperação judicial, eu entro com o regime centralizado de execuções e já está dentro da SAF. Então já busquei, certo? Mas a recuperação judicial existe, por exemplo, aquele monte de leitura, principalmente que o Cofred fez, que os outros credores fizeram, que ficaram aquela dúvida. Poxa, o regime centralizado de execuções é do que? É da SAF, é da associação, vou mandar bloquear, vou mandar executar. Então, a partir do momento que você faz a recuperação judicial e houve deferimento, principalmente para o sujeito passivo, ou sujeito ativo, né, da ação de recuperação judicial, que no caso a associação, a partir do momento que age o seguinte, ó, perfeito, é a associação que deve entrar com a ação. Pronto, o Ronaldo fica tranquilo. Desde até aqui o nome da empresa mesmo. Vocês podem reparar que algumas empresas... Vou dar um exemplo, que ela já está mais consolidada. É a Oi. A Oi, quando você vai contratar a Oi, está escrito Oi em recuperação judicial. Certo? O do Cruzeiro, da SAF, acredito que não deva ser, porque exatamente quem entrou com a ação foi a associação. Então, dividiu-se em 4 grupos. A gente vai entrar em muito técnicos, né? Mas cada grupo é para dividir em 4 grupos, exatamente porque tinha votações diferentes, entendeu? Uhum. Eu fiquei um pouco... tem essa segunda aqui, que é os Garantia Real, que foram somente 2, né? Eu queria entender, ainda não vi quais foram esses 2, mas eu acredito que seja. Depois a gente fala em off qual foram os 2, né? Esse criptografados, né? Que não tem a garantia, certo? Que inclusive alguns trabalhistas podem ser encaixados neles. E as microempresas, entendeu? Então vamos lá, peraí, pra gente. Tem torcedor às vezes que não vai conseguir entender, né? Porque conversar com advogado é bem intenso, né? Ele tá falando aqui, gente, eu vou ser sincero com vocês, eu também não sei muita coisa, não. Mas o que ele vai falar, eu sempre sou assim, quando troco ideia com o advogado. Os caras vão conversando comigo, eu fico com o Google aberto. Ele falou deságio, eu falei, será que é desejo, quer dizer? Não, eu joguei deságio e apareceu, então é por isso que eu perguntei, pra gente ir confirmando. Não, claro. Porque o torcedor na popular mesmo aí, a gente não... Tem muitos aí que tá até cagando pra isso. Ele quer saber da contratação, não tá nem pra que você vai falar, mas isso é muito importante pro futuro. Senhora. Pra vir essas contratações que vocês desejam, esse papo aqui é muito importante, até mesmo pra você entender. E eu vou ser sério com vocês, desde 2019 muda a sua concepção, a sua forma de interpretar as coisas e de questionar as coisas do Cruzeiro. Faz isso. Vamos ser mais torcedores, de adentrar mais aos detalhes do clube, pra gente poder questionar alguma coisa e ter embasamento e ter sinceridade nas críticas, né? Não só ficar falando a Deus dará. Não só falar de camisa 10, né? E ver isso. A importância porque que é importante. Nossa Senhora. Isso é muito importante. Trazendo até pra crítica, porque antes o cara pedir, igual muitos ainda pedem, fala, Ronaldo, tem que trazer o cara. Você tem que entender por que ele não trouxe ainda. E é importante a gente entender isso. É verdade. Vamos dar um exemplo. Dentro do campo mesmo, e esses bastidores que acontecem muito no clube de associação. O Atlético, não gosto de dar um exemplo muito do Atlético, mas tá próximo aqui da gente. O Atlético tá buscando um investidor, não sei, pro Picuinho, algo do tipo, sei lá. Mas percebe-se que o Atlético busca um investidor para que pague a dívida à vista. Olha o desgaste que tem. Hoje a dívida do Atlético é 1,4, por exemplo, né? Não sei. Mas imagine você fazer um investimento de 1,4, sendo que a recuperação judicial, ao meu ver,
a empresa ela tá em ponto de falência, porque ela vai, só a dívida dela é muito 3, 4 vezes o patrimônio do clube, então mesmo que se vendesse, entrasse em falência, não poderia efetuar o pagamento, satisfazer os credores. Então imagina, ao invés de você pegar 1,4, pagar a dívida de 800, 900 milhões e o restante investir no clube. Olha só que interessante. O interessante que o Ronaldo fez, que o Ronaldo pegou a dívida tributária, manteve-se o parcelamento, que precisava efetuar o pagamento o quanto antes das parcelas que estavam vencidas, que senão poderia perder o parcelamento, foi lá, efetuou o pagamento e pegou os clubes, as tocas como garantia. Gente, não, mas o Ronaldo pegou as tocas baratas. Gente, a toca é minha? A toca é sua? Não, a toca é pro Cruzeiro trabalhar. E tinha gente reclamando. O que o Ronaldo vai fazer com a toca? Vai vender ela. E precisa para trabalhar. Muito pelo contrário, agora ele tem mais satisfação para fazer investimentos na toca, que precisa desses investimentos. Entendeu? Que a toca estava totalmente largada. Garantia, né? Então a recuperação judicial foi um acerto, assim, perfeito do Cruzeiro, porque o Cruzeiro paga menos por isso, certo? Pensa de maneira mais racional. Parcela, tem um período aqui, principalmente das dívidas trabalhistas, né? De um período aqui. 2 anos para iniciar o pagamento. Claro que tem uns valores aqui que pode efetuar o pagamento agora nos 3 primeiros meses, né? Que é de 15 mil até 6 meses, 10 mil. Mas o grosso começará a pagar em 2 anos. 2 anos que o Ronaldo fica tranquilo. Não haverá execução, que a recuperação judicial suspende tudo. E efetuar o pagamento do dentro do plano. Entendeu? E aí já sabe o tamanho do buraco, né? Já tá tudo organizado. Não vai aparecer nenhum credor batendo na porta. Não tem mais gaveta. Aqui, não. Aqui, ó. Não aparecerá nenhum credor batendo na porta pedindo, olha, eu tenho uma dívida. Não. O momento que você tinha que informar seria na recuperação judicial. Sim, e todos eles informam. E o Cruzeiro pegou como exemplo, só fazer um adendo, um vínculo aqui agora. O Cruzeiro usou como exemplo a recuperação judicial do Curitiba. Curitiba houve um êxito, certo? Mas teve alguns conflitos. O Cruzeiro conseguiu resolver isso tudo na primeira assembleia. Né? É difícil demais, normalmente é na segunda, às vezes até na terceira, você precisa fragmentar. Inclusive o Cruzeiro precisou agendar já a segunda, para que não houvesse essa vacância de ficar pedindo e o processo ficar com custo para despacho, aí o advogado tem que ir lá conversar com o magistrado e por aí vai. Ô, gente, até para complementar então o que o Starley tá trazendo aqui, a gente tá com o Starley Nascimento, advogado, se você precisar também depois desse serviço de advocacia, tá aí uma boa dica desse cara que tem a mãe, ajuda demais, viu? Grande parceiraço nosso aí também. O plano de pagamento, vou tentar aqui trazer dentro da matéria do Globo Esporte aqui, eles conseguiram dar um pouquinho de um resumo, mas pra gente poder entender. Inclusive eu tô fazendo isso aqui agora, eu não consegui fazer antes e é até bom pra nós aprendermos aqui um pouco mais e entender. O que foram essas classes aí? Foram divididas, né? São 4 classes aí. A gente vai falar aqui, só pra vocês terem uma noção. A classe 1 é a que tem preferência na lista de pagamento. Ela contempla os débitos trabalhistas. Na nova proposta, o pagamento linear é limitado em até 150 salários mínimos, sem desconto ou carência, sendo feito em 3 momentos aqui. Aí tem 3 momentos que o Cruzeiro vai realizar esses pagamentos aqui. Em até 3 meses, após a homologação do acordo, que é até pagos ali até 15 mil reais. Sim. Mais 10 mil reais em até 6 meses, após a homologação. E a quitação do saldo aí, obedecendo o limite de 150 salários, né? Será feito após 3 anos, em parcelas anuais. Então essa é o pessoal da classe 1. A galera trabalhista. Quem que entra nessa classe trabalhista aqui? Seria... os trabalhadores. Os trabalhadores dentro do CLT que trabalham no clube. Isso, são pode ser funcionários do clube lá, às vezes, sei lá, pode ser uma pessoa da cozinha que trabalhava lá que ficou sem receber e tal. Isso, pode ser um cara da cozinha até o Fred. Então pronto, tá aí essas pessoas. Então só pra vocês terem uma noção, outra coisa aqui também, ó. Esses débitos trabalhistas aí restantes serão pagos em parcelas anuais, em até 18 anos, obedecendo o valor mínimo de recebimento por cada credor e também um teto geral de repasses do clube. Então, é legal a gente ter a noção do prazo, longo prazo. Quando chega nessas dívidas grandes, é isso mesmo, filho. É igual quando você processa uma empresa lá e você ganha o processo. Não, vou ganhar 30 mil. Às vezes a cláusula lá vai dar, a gente paga em 30 anos esses 30 mil. Você recebe 1.000 por ano, é foda. Às vezes rola isso. Olha só, a novidade que tem aqui, ó, que o Cruzeiro propõe aqui, ó, realizar o pagamento das 12 primeiras parcelas de forma correta. Se o Cruzeiro fizer as 12 primeiras desse pessoal de forma correta, o clube ficará desobrigado a pagar as 6 parcelas restantes. Ou seja, não precisa pagar as últimas 6, né? Mais ou menos isso. Ou seja, já ganha um desconto aí. O bônus de adimplência, se o Cruzeiro pagar ali direitinho, será limitado a 75% do valor do crédito. É o deságio. É isso aí que você tá falando, que é o desconto do Cruzeiro. Para quem não sabe, ó, deságio dentro da recuperação judicial é um desconto que é colocado dentro do plano ali. Na classe 1, a sede administrativa é colocada como garantia.
a sede administrativa do Cruzeiro, que é onde fica a sede administrativa hoje do Cruzeiro. É a que foi do BH, não? Do BH, passou pro BH lá, não é isso? Que ainda continua, tem um vínculo lá. Eu não sei o que eles resolveram isso, não. É, porque fez uma... O Pedrinha fez um empréstimo pro Cruzeiro na época, e ele pegou a sede pra ficar, acho que é 15 anos. É um negócio de administração, né? Isso. Na classe 2 do plano aqui, ó, foi proposto pelo Cruzeiro, estão os credores com garantia real. O que significa isso? Os credores que têm bens do clube, imóveis ou imóveis como garantia. Nesse caso aí, o Cruzeiro planeja o início do pagamento 2 anos após, quitando o débito aí em 6 parcelas anuais acrescidas de correções e juros. Posso fazer um adendo? Eu sou um vínculo sobre esse ponto. Por que esses dois credores, no caso da garantia real, eles receberão valor totalitário e com juros e correção? É porque eles já têm um bem em garantia. Então, se o Cruzeiro não fizesse esse acordo, ele simplesmente falasse, não aceito. E assim a recuperação judicial não seguiria. A recuperação judicial... os dois votos são não sim. Então, apesar que um deles, a gente não pode falar, não posso falar porque eu não sei, mas um deles tem boa parte, um volume alto dentro dessa dívida, entendeu? Se ele falasse sim, o outro teria que ficar calado, né? Só que se ele falasse que não poderia aceitar, entendeu? Então ele já tem um bem em garantia. E por ter um bem em garantia, pode falar, não aceito. E poderia executar o bem, entendeu? Penhorar o bem, entendeu? Então, no caso, é por isso que, nesse caso específico, não há um deságio. Em terceiro lugar aí de classes aí, né, a ordem de prioridade de pagamento, serão contemplados aí os criadores comuns, entre aspas, aí, além dos credores trabalhistas e dos credores reais, né, cujos saldos não foram quitados em sua totalidade nas classes anteriores. É o que a gente falou da 1 e da 2 aqui, eles entram na terceira, né? Em relação a esse pessoal, o planejamento do Cruzeiro é pagar R$150 mil em parcela única, sem juros e correções, em até 24 meses após a homologação da recuperação judicial. Já era essa a proposição do clube no primeiro plano apresentado, porque antes desse plano que foi aprovado, teve um outro aí, teve que reformular tudo, por isso que demorou esse prazo todo para acontecer isso, né? Isso. O Cruzeiro propõe quitar aí todos os saldos aí reais com desconto de 75%. O pagamento começaria a ser feito em 2 anos após a homologação e com previsão de quitação em 10 anos. Ou seja, gente, vocês estão vendo que tudo que a gente vai falando aqui não é daqui a amanhã pagou. É muito tempo. Acabei de falar 18 anos, falei 10 anos, daqui 2 anos, 6 meses. São coisas que a gente tem que entender que é normal acontecer, não vai ser assim do nada. Entra dentro também do faturamento da SAF, que vai ser repassado o valor para a associação, que é aquilo que já foi desde quando foi acordado, teve aquela conversinha que eu acho que esse é o básico, acho que todo torcedor entendeu isso lá do início, sem essa muita linguagem técnica. Que o Cruzeiro, por exemplo, ia ganhar 100 milhões, dentro desses 100 milhões aqui, 20% passaria para a associação. Mas isso não vai ocorrer na recuperação judicial, Isso não ocorre, é isso que eu ia te perguntar, isso não vai ocorrer na recuperação judicial. Como é que ficará esse pagamento? De onde vai vir essa receita que vai ser passada para a associação, já que ela não consegue ter esse lucro, já porque, querendo ou não, o lucro que ela tinha antes era o próprio clube que dava. Só que agora eles não recebem só de quem é sócio associado, né? Não, a associação não tem condições de efetuar o pagamento. Quem vai pagar é a SAF mesmo, entendeu? Até porque a SAF ela é solidária. O que é a questão da questão solidária? É que ela é responsável solidária. Por exemplo, é como se fosse uma... Fugindo a memória, é como se tivesse uma pessoa que fosse o seu avalista, entendeu? A SAF... ela é como se fosse a avalista da associação. Então, quem tem a responsabilidade de efetuar o pagamento é a associação. Mas na prática... na prática, vamos lá, para o torcedor mais comum entender. É o cara que entra no FIES lá e tem que colocar uma pessoa... Isso. Tem se essa pessoa não pagar, quem vai pagar... Se essa pessoa não pagar, quem paga é a pessoa que você colocou o nome dela. Isso. Mas na prática, quem vai pagar... Mais ou menos isso, entendendo a linguagem popular. Isso. Mas quem vai pagar é a SAF mesmo, entendeu? E a SAF vai pagar dentro dos valores que ela já pré-estabeleceu na recuperação judicial, que nós informamos aqui, certo? Esses 18 anos, muita gente vai falar, nossa, o calote... Eu tenho uma raiva do pessoal falar calote institucionalizado. É como se isso fosse uma brincadeira, entendeu? Teve ex-treinador do Cruzeiro que falou isso, certo? Ex-jogador do Cruzeiro que falou isso, certo? Ex-ídolo do Cruzeiro que falou isso, entendeu? Não é isso. É porque não está acostumado a clube de futebol, acostumada a empresas. Isso acontece de maneira corriqueira, entendeu? O Cruzeiro, como qualquer outra empresa, entrou com a recuperação judicial. É muito melhor fazer isso do que não receber absolutamente nada. No caso desses valores, eles vão sair em cima dos valores pré-estabelecidos. O Cruzeiro vai pagar a partir do certo, a partir do quê? A partir de 2 anos? A partir de 1 ano, né? Acabei não pegando. Acho que 2 anos. 2 anos, é. 2 anos. Isso. Então a partir vai efetuar o pagamento, então isso não vai influenciar em nada com o faturamento do Cruzeiro. Inclusive, se o Cruzeiro cumprir com esses pagamentos,
durante as 12 primeiras parcelas, o Cruzeiro tem um deságio de 75%. Então eu acredito, qualquer gestor, se eu tenho uma empresa e se eu efetuar rigorosamente as 12 primeiras parcelas, eu vou ter o deságio do restante dos 10 anos, acho que são 10 anos, né? No 10º ano, efetuar o pagamento dessas 12 parcelas. Pronto, o Cruzeiro não tem que mais se preocupar. O Cruzeiro já tem o deságio, não precisa pagar os outros 6 anos. Aí entendeu? o clube sai da CTI. Porque você lembra quando o Ronaldo chegou, que o clube estava em CTI, né? Aquela conversa. Então o Cruzeiro, o que foi acordado ontem é que o Cruzeiro vai deixar o hospital daqui 2 anos, é isso? Eu acho. Prazo, é isso? Esse prazo de 2 anos que o Cruzeiro trabalhou, eu acho que o Ronaldo trabalhou esse prazo de 2 anos, porque ele deseja que o Cruzeiro, claro, né? Isso fora das 4 linhas. Ele deseja que o Cruzeiro se restabeleça, então ele tem 2 anos para o Cruzeiro se restabelecer de maneira produtiva, né? Para que o Cruzeiro consiga elencar, principalmente porque o plano de recuperação judicial que o Cruzeiro teve, ele informou que a partir de 2025 o Cruzeiro o foco do Cruzeiro ficar entre os 5 primeiros, certo? Uhum. E a partir até os 8, daqui a 7, 8 anos, o Cruzeiro tem que ganhar pelo menos uma Libertadores, uma Copa do Brasil, um brasileiro, certo? Então tá dentro da recuperação judicial. Então, ele tá trabalhando com o quê? Nesses próximos 2 anos ele consiga se restabelecer no cenário nacional, consiga frutificar, ou seja, aumentar o faturamento, seja com a marca Ronaldo, seja pelo próprio Cruzeiro mesmo. E a partir dos 2 anos ele teria sustentabilidade para conseguir efetuar esses pagamentos. Porque se acontecesse alguma eventualidade que precisasse pagar agora, ficaria um pouco apertado, mas eu acredito que o Cruzeiro conseguiria pagar. Mas imagine a partir de 2 anos, ter uma coisa muito bem organizada, efetuando esses pagamentos, entendeu? E cumprindo de maneira rigorosa, entendeu? Porque são 12 parcelas, você tem que imaginar que essa primeira parcela seria de 15 mil, e a segunda de 10 mil, o restante seria o volume maior. E a partir do 11º, 13º, vamos dizer assim, né? Depois dos 2 anos, né? Então 13º, o pagamento seria mais robusto. Mas se ele manter de maneira rigorosa esses 10 anos, ele não vai pagar os outros 75%. E os credores já foram satisfeitos, entendeu? O que o pessoal mais quer então, no fim da resenha, da explicação pra galera aqui também, voltando mais pro popular, o torcedor quer saber. Com isso agora, o Ronaldo vai conseguir fazer investimentos, fazer grandes contratações. O torcedor quer saber isso. Aprovou a recuperação e agora ele vai ter um alívio nas suas dívidas, porque antes ele não conseguia fazer tantos investimentos porque não tinha feito a recuperação. Agora a recuperação foi aprovada. Sim. O Cruzeiro vai conseguir chegar, por exemplo, nessa janela, ou no próximo do ano que vem, em janeiro, o Cruzeiro vai conseguir fazer bons investimentos, vai ter segurança financeira para poder fazer esse investimento, já porque não vai ter tanta pressão dos credores? Eu acho que sim, porque é a partir de 2 anos que deve efetuar o pagamento. Os primeiros anos, né, essas 2 parcelas, que é o primeiro 3 meses e os primeiros 6 meses são de 15 e 10 mil, a gente tem que fazer um cálculo aqui de quantos credores trabalhistas, né, e o restante que poderia efetuar o pagamento. Mas imagina, se você tem esse montante que efetuou o pagamento nos primeiros meses, depois você tem mais um ano, que são 6 meses, não? A gente está em junho, folga, né? A gente em dezembro efetuaria o pagamento, após a homologação. Vamos supor que essa homologação aconteça já nos próximos dias. Então em dezembro ele efetuaria o pagamento dessa última parcela de 10 mil. Ele teria um ano que vem todo para focar no futebol. Isso é uma leitura, não de um advogado, é uma leitura de uma pessoa que tem direito e entende um pouco de futebol. Eu acredito que a partir do ano que vem deve fazer algum investimento no futebol. Exatamente que ele não precisará efetuar pagamentos, né, da dívida no ano que vem. Claro, né, com exceções de alguns credores aqui, mas o grosso que e um desses credores é o Pedrinho, né? A gente tem que imaginar o que ele fez. O que ele fez junto com usar parte das ações como garantia. Que é um dos credores aqui, que eu acredito que seja da garantia real, entendeu? Eu acredito, não tenho certeza, mas eu acredito que seja um deles. O outro, eu acho que é o BMG, não tenho certeza. Então, trabalhando em torno disso, o Cruzeiro teria um ano para fazer esse investimento a partir do ano que vem, a partir de 2025, que exatamente casa com o Cruzeiro ser produtivo, começará a pagar os valores de maneira normal. Então aí, gente, mostra, né, Bi? Questão da parte esportiva é totalmente atrelada e ligada com a parte financeira nesse sentido agora. O Cruzeiro precisa ter bons resultados em campo, boa participação nas competições, para que isso dê retorno financeiro ao clube, não só com a torcida envolvendo mais com o clube, seja com sócio, compra de camisa, comprando as coisas mais, girando a grana dentro do clube, indo pro estádio e tudo mais, mas como também o próprio clube tendo premiações, uma Copa do Brasil, num torneio sul-americano, uma visibilidade, cota de TV, onde tudo envolve, porque o dinheiro vai disso. Só que outra coisa que eu falo com vocês, o Cruzeiro vai ter essa grana para pagar essas dívidas a longo prazo, o Cruzeiro precisa saber trabalhar a venda de seus jogadores nos próximos anos, que eu acho que é o crucial, que é a salvação do clube. É saber vender bem.
E pra saber vender bem também tem que estar ligado com um bom aspecto esportivo. Porque não adianta o time estar na Série B igual foi ano passado e ter um bom jogador como tal, não vai ser vendido num preço como tá um time disputando uma Libertadores. Ou perder um Vitor Roque, né? Perder jogadores como perdeu. Então acredito eu que o Cruzeiro agora vai ter que ficar mais atento a isso, que é onde que vai vir essa grana pra se salvar, pra ter esse conforto. Mas o importante pro torcedor entender é a recuperação judicial é uma baita de uma vitória, como o Big destacou, é um título para o Cruzeiro, no sentido dessa corda no pescoço. Gente, só para entender, na linguagem popular, tiraram a corda do Cruzeiro. O Cruzeiro estava com a corda respirando, com aquela corda no pescoço. Agora que soltaram, tirou a corda, conseguiu desatar o nó, mas ainda demora um tempo ainda até se recuperar, sair do hospital, como a gente falou, e o clube voltar a ter o protagonismo que sempre teve. Né? E mesmo estando nessa má fase, ainda é protagonista, porque a sua história sustenta esse protagonismo. Então, os outros não vão conseguir passar. Então é isso. Vamos que vamos pra cima. João Paulo Big, quer finalizar esse assunto, tirar alguma dúvida de tudo isso que foi falado? Eu tava prestando bem atenção aqui, inclusive no que a galera fala, né? É bom nesses momentos, como você falou, né, Vigião? Aprender, né? Obrigado aí por você ter explicado pra gente muita coisa, né? Leigo no assunto e muito preocupado. Eu só costumo falar, eu tenho a única coisa que eu tenho, eu acho que presta, né? Além do meu menino hoje lá em casa, é minha memória. E tudo que o Starler estava falando, tudo que a gente lê aqui, para quem esteve ali no Barro Preto no final de 2019, 20, pandemia, protesto, reuniões e tudo, cara, não pode fingir que nada está acontecendo. Isso foi uma vitória gigantesca do Cruzeiro, associação, e que vai respingar aí direto na SAF, se Deus quiser, né, Starler, que agora a gente já tem um norte e o Cruzeiro vai voltar a ser o Cruzeiro que a gente conhece e que é o carro-chefe nosso, né, o futebol. Ele vem, como o Vigião falou, atrelado a essa saúde financeira que o futuro, né, porque tem muita gente que pensa só no próprio umbigo do Cruzeiro, tem que contratar isso, contratar aquilo, o Cruzeiro tem que ser o que eu quero que ele seja. Eu prefiro, já falei aqui no Virgão, que eu prefiro o Cruzeiro saudável para o meu filho ter a oportunidade de ver o Cruzeiro que eu vi, né? Então eu queria te agradecer aí o empenho de todo mundo que trabalhou na aprovação da RJ e nós estamos aí, né, de olho em tudo, como sempre, né? Não escondido atrás de um perfil na internet, mas sim nas ações que desde o início da tragédia do Cruzeiro nós todos fizemos. Então foi uma excelente notícia, Vigião, como eu falei offline, que o Cruzeiro conquistou seu primeiro título fora dos gramados, graças a Deus.